Hoje pela manhã nós tornaremos agora as exposições dessa epístola, em Efésios, depois da pausa do domingo passado, voltando a ouvir o Senhor Deus falar conosco nessa carta que é tão preciosa, tão maravilhosa com relação a tantos ensinos, especialmente a glória da Igreja de Cristo sendo aqui revelada a nós, ou a própria glória do Senhor através da sua Igreja. Já ouvimos o Senhor falar nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, e também nos versículos 3 a 6, que foi o último sermão. Nessa manhã, eu farei a leitura do versículo 3 até o versículo 14 novamente. Então você ouvirá a leitura do 3 ao 14, o texto será lido, mas a exposição se dará apenas dos versículos 7 a 10. Então, eu vou repetir. Do 3 ao 14 a leitura. O sermão se dará apenas dos versículos 7 ao versículo de número 10. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Assim diz o Senhor nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus glorioso, bendito seja o teu santo nome nessa manhã. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, nós, diante da tua presença, nos prostramos e tributamos a glória devida ao teu nome, que é excelso, que é super exaltado, o nome sobre todo nome. E nesse momento, Senhor Deus, rogamos mais uma vez pela iluminação da tua palavra, pela compreensão dessa revelação bendita e a aplicação dela em nossas vidas. Ó Deus, glorifica o teu nome nessa manhã, que não haja espaço para homem algum aqui, mas somente o Senhor seja visto e adorado nessa manhã. Oramos, ó Deus, em nome do nosso Redentor, aquele que cumpriu, executou perfeitamente esta missão impossível de redenção. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Ethan Matthew Hunt é um agente de operações de campo sênior da IMF, uma agência secreta de espionagem que lida com missões internacionais. Missões essas que são consideradas, por assim dizer, impossíveis. Meus irmãos, este é o personagem principal de uma franquia muito famosa de filmes que, se você já não assistiu, provavelmente você já deve ter pelo menos ouvido falar. Os filmes chamados Missão Impossível. Certamente essa série de filmes subiu consideravelmente o conceito de ação no cinema. Tanto pelo fato de apresentar inúmeras cenas que poderíamos chamá-las de impossíveis, quanto pelo ator que interpreta o agente Ethan Hunt. Ou seja, o famoso ator Tom Cruise, que não usa dublê em suas filmagens, o que aumenta ainda mais o desafio. O texto dessa manhã, meus irmãos, o texto que eu acabei de ler aqui, especialmente os versículos 7 a 10, eles mostram
uma missão impossível. Diferente do filme supracitado, não se trata de uma mera obra de ficção. E nem a pessoa que executou esta missão impossível estava simplesmente encenando. Cristo, verdadeiramente, ele encarnou e realizou uma missão impossível. Não simplesmente difícil, não apenas difícil, mas impossível. A saber, a gloriosa obra da redenção. Sim, impossível a nós, totalmente impossível a nós, pecadores, mas plenamente possível a Ele e somente a Ele. E como nós ouvimos nas 2 semanas acerca dessa perícope do versículo 3 ao versículo 14, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está nos chamando a adorar o Deus Trino. Sim, essa é a ideia central aqui do 3 ao 14. Deus, através do seu apóstolo, chama a sua igreja a adorá-lo, a bendizê-lo, por vários aspectos aqui da salvação, tendo como ponto principal exatamente isso. O fato de que apenas Deus, somente o Deus Trino, poderia realizar essa grande e impossível obra de salvação. E nessa manhã, particularmente, nós iremos bendizer a Deus, adorar o seu nome, sim, pela obra da salvação, vista especialmente no seu Filho. Primeiro no Pai, agora no Filho. Veremos em 3 pontos. Versículo 7, versículo 8, nós somos chamados à adoração a Deus pela redenção. Versículos 7 e 8. Versículo número 9, nós somos chamados a adorar a Deus, ao Deus Trino, pela sua revelação. E no versículo 10, nós somos convocados a adorar, a bendizer o Deus Trino pela consumação. Sim, pela redenção, versículo 7 e 8. Versículo 9, pela sua revelação bendita. E no versículo 10, pela consumação de todas as coisas que ainda se dará no futuro. Ouça os olhos ao texto, observe o versículo número 7. Aqui o apóstolo Paulo nos chamando primeiramente a adorar o Senhor Deus pela redenção. Versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Eu quero que você observe em quem nós temos redenção, ou por meio de quem é o agente principal desta redenção. A expressão no qual aqui nos revela quem de fato é esse agente. No qual, veja, é uma menção, é uma clara menção ao que vem anteriormente, no último versículo 6. No versículo 6, na última parte do versículo 6, veja. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aí ele inicia o versículo 7. No qual, ou seja, uma referência ao amado no versículo anterior. Mostrando aqui que essa perícope foca especialmente na pessoa de Cristo. E eu quero que você observe aqui a expressão no amado do versículo 6, essa parte final, que está conectada a esse início do versículo 7. Observe que a expressão no amado aqui mostra que Cristo Jesus, ele é alvo do amor do Pai desde toda a eternidade. Essa é a ideia. Ele é eternamente amado pelo Pai. E não apenas o Filho é amado pelo Pai, como o Pai é amado pelo Filho, como isso é feito no vínculo da pessoa do Espírito Santo. O que nos mostra que a Santíssima Trindade, ela nunca esteve sozinha e ela nunca esteve insatisfeita. Isso jamais ocorreu, meus irmãos. Essa é uma falsa teologia, aqueles que ousaram proferir tal ensino. Deus criou o homem por conta de uma necessidade em Deus. Como se Deus sentisse falta de alguma coisa e precisasse se relacionar com alguém. Sendo que Deus se relacionava de maneira intratrinitária, eternamente, perfeitamente, de forma amorosa. Isso nos mostra aqui que Deus não criou o homem por carência afetiva, como se ele se sentisse sozinho. Mas a criação do homem, como de todo o resto da criação, foi algo deliberado, voluntário do próprio Deus para exibir, em última instância, esse é o propósito maior, a sua glória, para o louvor da sua glória. Veja, a primeira parte do texto, como eu citei aqui há pouco, o apóstolo Paulo convoca a igreja para bendizer a Deus Pai por todas as bênçãos que já foram concedidas por Ele. Versículo 3 a versículo 6, vimos isso. Especialmente a eleição
e a predestinação. Agora, dos versículos 7 a 10, ele chama a adoração, nos chama a adoração pelas bênçãos garantidas, executadas pela obra do Deus Filho. Sim, o Deus Filho é o agente, é o executor da obra da redenção. Em segundo lugar, observe agora o ato da redenção. O ato da redenção. A palavra redenção aqui, ela significa o pagamento de um resgate para recuperar algo que foi tomado, ou alguém que está sendo mantido sob cativeiro. O apóstolo Paulo ele emprega esse conceito de redenção, meus irmãos, também em outras passagens desta mesma carta. Veja isso, versículo 14 do capítulo 1 aí. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. O resgate do versículo 14 aqui é a redenção. Capítulo 4 da mesma carta, versículo 30, veja. Capítulo 4, versículo 30. Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Além de usar esse conceito de redenção em Efésios, Paulo também o cita em outras cartas. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 24. Ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, do 27 ao 29, Paulo diz: pelo contrário, pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura... Perdão, irmãos, deixa eu abrir aqui, porque Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Acabei não colocando o texto inteiro aqui. Romanos 8, versículo número 27 em diante. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quantos que de antemão conheceu, temos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, os que justificou, a esses também glorificou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo diz, a carta, o texto aqui que é correferente de Efésios, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo emprega várias vezes essa expressão, esse conceito de redenção, que é a ideia de resgate. E aí você se pergunta, de onde Paulo tira essa ideia? Qual é o pano de fundo aqui do apóstolo Paulo? Ora, o que Paulo está fazendo aqui em Efésios capítulo 1, assim como ele faz nessas outras epístolas, é usar o conceito de redenção já exarado durante o Antigo Testamento. E ele aplica este conceito à obra de Cristo. Você pode ver isso em Levítico, capítulo 25, do versículo 25 ao versículo 27. Também do versículo 47 ao versículo 49, do mesmo capítulo 25 de Levítico. Números 18, versículo 15, também fala sobre isso. Ali nós encontramos a provisão divina para que terras ou pessoas que haviam deixado de pertencer ao proprietário original, elas se tornaram propriedade de outro, fossem redimidas. Além disso, o próprio povo de Israel havia experimentado o significado de redenção, pois este povo era um povo redimido, isto é, libertado por Deus. Veja como o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu que redimiria o seu povo do Egito. Êxodo capítulo 6, versículo 6, diz: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. O Senhor prometeu isso em Êxodo 6, e ele cumpriu. Capítulo 15, versículo 13 do Êxodo, ele diz: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste,
com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Um outro texto também que fala sobre isso é Deuteronômio 7, versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Sim, meus irmãos, o povo de Israel foi redimido, foi resgatado, foi libertado por Deus do Egito. Toda aquela redenção efetuada no Antigo Testamento, seja de terras, de pessoas em particular, pessoas que se tornaram escravas, bem como do povo como um todo, apontava para a grande obra da redenção, que Deus, em Cristo, faria pelos seus eleitos. Você percebe aqui o que Paulo está fazendo? Usando um conceito já exposto no Antigo Testamento, aplicando aqui a obra de Cristo. E por que ele faz isso? Ora, o Novo Testamento, meus irmãos, ele está entrelaçado, está completamente conectado com o Antigo Testamento. Não existe essa dicotomia, essa divisão que se faz em nossos dias, pelo menos não no sentido de colocar como se fossem dois textos completamente distintos, a ponto até mesmo de tratar Deus de uma forma diferente, como se Deus mudasse. Isso é blasfêmia, pensa tal coisa. Os conceitos que nós vemos no Novo Testamento, eles não são novos nesse sentido. Eles já foram expostos na Antiga Aliança. E no Novo Testamento eles são ainda mais aprofundados e esclarecidos. Por isso que Paulo fala isso com toda tranquilidade aqui, inspirado por Deus, mostrando que todo aquele conceito de redenção no Antigo Testamento, ele apontava para este cumprimento. Para o que Cristo iria fazer. Este é o ato da redenção. Deus resgatou o seu povo. Deus libertou o seu povo da sua condição de escravidão ao pecado e a tudo aquilo que ele estava escravo, para fazer deste povo um povo para si. Terceiro, veja o preço da redenção. Paulo diz, pelo seu sangue. Sim, foi o sacrifício. Foi pelo sacrifício do Filho de Deus. É assim que nós somos redimidos, pelo sangue de Cristo. Observe como essa redenção está claramente associada ao sangue de Cristo derramado na cruz, também visto em outras passagens bíblicas. Romanos 3, 25, Paulo diz, a quem Deus propôs o seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso também aparece, essa ideia do sangue aqui, Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Colossenses 1, 20 também Paulo fala, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa questão do sangue de Cristo, seu sacrifício, aparece também em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo por preço de sangue. Preço de sangue. Esse é o preço da redenção. O resgate foi feito através do sangue. Lembre-se que o valor desse sacrifício está intrinsecamente ligado não somente à morte do Redentor, mas também à sua vida. O resgate que Cristo executou envolve a sua obediência a Deus na vida e na morte. Os teólogos reformados chamam isso de obediência ativa e obediência passiva de Cristo. Na sua obediência ativa, isto é, na sua vida, ele guarda a lei do Senhor Deus inteiramente, de forma perfeita. E na sua morte, a sua obediência passiva, a qual ele se entrega em obediência ao seu Pai. E assim, pela vida dele e pela sua morte, nós somos salvos. Salvos pelo sangue de Cristo, na sua vida e na sua morte. Quarto lugar, veja agora o efeito da redenção.
o efeito da redenção. A remissão dos pecados, é o que Paulo diz, a remissão dos pecados. Isto é, o perdão dos pecados. Por causa da morte de Cristo a nosso favor, não temos mais punição a pagar pelos nossos pecados. O termo aqui, traduzido por pecados, poderia ser traduzido também por transgressões, que significa ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para a nossa obediência, ou nos desviar do caminho de justiça que Ele designou para que fôssemos justos. O sangue de Cristo, meus irmãos, nos redime da culpa pelas nossas transgressões individuais diárias. Cada dimensão do nosso pecado, todas as nossas transgressões individuais são cobertas pelo sangue de Cristo. Cada uma delas. Mas observe, os pecados de quem são perdoados? Os pecados de quem são perdoados? A resposta é muito óbvia: dos eleitos. E por que apenas os eleitos? Você pode se perguntar. Ora, a resposta é mais óbvia ainda, porque Cristo morreu somente pelo seu povo. Cristo morreu somente pelo seu povo. Você tem alguma dúvida disso ainda? Vá lá para João capítulo 10. João capítulo 10, veja, versículo 15 a 18. João 10, do 15 ao 18. É o próprio Cristo falando isso. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 27 agora, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora vá para João capítulo 17. João 17, versículo 9, primeiramente, versículo 9, na sua famosa oração sacerdotal, Cristo aqui orando, olha o que ele diz em João 17, versículo 9. É por eles, ou seja, pelos seus discípulos, pelo seu povo, pelas suas ovelhas, é por eles, versículo 9, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja o versículo 20, versículo número 20. Não rogo somente por estes. Aí você diz, agora vai rogar por todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção. Não. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A mesma ideia lá do capítulo 10, ou seja, Cristo, ele fala das ovelhas que ainda viriam, se referindo aqui aos gentios, da mesma forma ele fala isso na sua oração sacerdotal. Por quem ele dá a sua vida? Apenas pelas suas ovelhas. Por quem ele ora? Porque ele intercede? Apenas por suas ovelhas. Você quer uma declaração mais exclusivista do que essa? Além disso, o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, declara que o Redentor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Como a gente pode entender esse texto, meus irmãos? De uma outra maneira, a não ser que aqueles por quem Cristo morreu, ele não perderá nenhum. Como conciliar? Ele morre por todos sem exceção e ao mesmo tempo essas pessoas não vão, todas elas, serem salvas, e ainda assim, ele olhará para a sua obra e ficará satisfeito. Como é que concilia isso? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Veja como o texto é bem claro também quanto a esse ponto da expiação limitada. Veja, Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, a última parte do texto, não há remissão de pecados. Talvez você não tenha parado para pensar ainda o quanto esse texto fundamenta a expiação limitada. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Inverta agora a sentença, da negativa para a positiva. Com derramamento de sangue, há remissão de pecados. Com derramamento de sangue, há remissão
de pecados. Em outras palavras, por quem o sangue foi derramado, o pecado destes está perdoado. Está perdoado. Se por um lado não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e se há? E se houver? E se o sangue foi derramado por estes, o que pode acontecer senão remissão de pecados? É a consequência lógica disso. E aí talvez você se levante e contra-argumente, mas Alex, a Bíblia não diz que Cristo morreu por todos. Claro que diz. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo morreu por todos, sem distinção alguma. Não foi apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Ele morreu por todos os tipos, etnias, idades, condição social de diferentes pessoas. É nesse sentido que a palavra de Deus afirma a morte de Cristo por todos, sem distinção alguma. Portanto, o que Paulo ensina claramente nessa passagem de Efésios, meus irmãos, é a redenção particular dos eleitos de Deus. Essa é a conclusão lógica da doutrina da eleição. Como é que alguém ainda pode asseverar que Deus escolheu alguns para a salvação, como Paulo fala em Efésios 1, versículo 3, versículo 4 aqui e 5. Deus escolheu alguns e predestinou esses alguns para a salvação e ao mesmo tempo dizer que Jesus morreu por todos, sem exceção. Como é que concilia isso? Porque tem gente que já tentou fazer essa história da igreja e em nossos dias também tem alguns que tentam fazer isso. A pessoa fala assim, eu consigo fechar com todos os pontos do calvinismo, com exceção de um, a expiação limitada. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça é você fechar com os 4 sem fechar com 5. Não tem sentido isso. Negar um é negar todos. Não tem sentido. Ora, se ele escolhe alguns e predestina estes para a salvação, e Cristo vem e morre por todos sem exceção, o sangue é derramado em vão, porque ele já escolheu alguns para a salvação. Os outros já estão condenados. Isso não tem nenhum sentido. É a conclusão lógica. Se ele escolheu alguns e predestinou esses alguns, certamente a obra de expiação, a obra vicária é em prol desses alguns. É para esses. A conclusão, meus irmãos, ela não pode partir de uma premissa de uma eleição. Não pode. Cria uma contradição. Além disso, a falsa doutrina da expiação ilimitada leva necessariamente à falsa doutrina do universalismo, se o indivíduo for consistente. Se a redenção foi feita por todos, se Cristo morreu desde Adão até nossos dias, até a volta do Senhor Jesus Cristo, se Cristo morreu por todos, toda a semente da serpente, por todos. A conclusão lógica disso, se o indivíduo for consistente, é o universalismo. Por quê? Porque nós aprendemos aqui, e são só alguns textos que mostram isso aqui, que eu citei aqui, melhor dizendo. A Bíblia está recheada disso. Que o derramamento de sangue, ele redime pecados. Então, se Cristo morreu por todos, o sangue foi derramado por todos, necessariamente, o pecado de todos foi redimido. Eles foram perdoados. E o que isso acontece, o que isso leva ao universalismo. Todos serão salvos no final das contas. Para fugir dessa conclusão lógica, os defensores dessa doutrina incorrem noutro erro gravíssimo. Para não ir ao universalismo, arminianos e demais grupos dizem assim, peraí, o sacrifício de Cristo, ele não garantiu a salvação para todos, apenas a possibilitou. Isso é um ataque à obra do Redentor. No afã de defender seus falsos pressupostos, eles diminuem o poder, a grandeza, a eficácia e a glória do sacrifício vicário de Cristo. Porque aí você vai ter que afirmar, para não ir para o universalismo, então, o sangue não redime o pecado de todos, na verdade, possibilita. E aí cabe ao indivíduo decidir, eu quero esse sacrifício para mim, eu não quero esse sacrifício para mim. Então,
cabe, em última instância, a decisão do indivíduo, o seu livre-arbítrio. E aí condiciona o sacrifício do Redentor, o seu poder, sua eficácia. Ou seja, eles acabam caindo na esparrela do que eles mesmos nos acusam. E quando a gente afirma, como reformados que somos, à luz da palavra de Deus, que a expiação é limitada, nós não estamos aqui de forma alguma afirmando que a expiação de Cristo ela tem pouco poder, ou ela é insuficiente, ou ela não atinge tudo. Não é essa a ideia. É limitada. O conceito de expiação limitada é no sentido de para quem ela é designada. Expiação limitada, essa doutrina ensina que para o grupo que Deus escolheu, predestinou, a estes ele limitou a expiação de Cristo. Poder, eficácia, ela tem essa expiação para redimir todos sem exceção, se fosse a vontade de Deus. Mas não é. Sua revelação nos mostra isso. Então, nesse sentido, é limitada. Apenas para aqueles que Deus escolheu e predestinou. Então, veja como o argumento aqui a falácia do homem de palha, do espantalho, que eles nos acusam de limitar o sacrifício de Cristo, na verdade, eles fazem isso. Eles fazem isso. Em quinto lugar, observe a causa agora, a causa da redenção. Segundo a riqueza da sua graça, aquele que possui as riquezas, meus irmãos, do universo, o Deus Todo-Poderoso, ele concede a nós, miseráveis pecadores, graça segundo os seus vastos tesouros. Essa é a ideia. Segundo os seus vastos tesouros, Deus concede graça a nós. E o que ele faz? O Salmo 103, versos 12 a 14 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sim, a abundância de bondade celestial é derramada sobre nós, o seu povo, de tal maneira que Ele leva o nosso pecado para tão longe de nós, quanto o leste é distante do oeste, de modo que agora, continuamente, meus irmãos, e para todo sempre, porque estamos em Cristo, nós somos revestidos da justiça do próprio Filho de Deus, segundo a riqueza da sua graça. Em sexto lugar, observe agora o entendimento da redenção. O que Deus, melhor dizendo, o que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Observe que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, e também nos recebe, através dessa reconciliação, como filhos adotivos. Ele também nos ilumina na compreensão do seu propósito. Certo comentarista distingue aqui assim esses termos. Sabedoria, ele diz que é o conhecimento que olha para o coração das coisas, que as conhece tal como realmente são. Prudência seria a compreensão que leva a agir corretamente. Ou seja, tal conhecimento expresso aqui não é meramente intelectual, mas também a origem da compreensão de detalhes do viver diário. Comentando esse texto, o famoso comentarista William Hendrickson diz: sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento para melhor proveito, capacitando uma pessoa a usar os meios mais eficazes para alcançar a meta mais elevada. E prudência, que ele traduz como discernimento, é o resultado de pôr a mente na revelação redentora de Cristo. Mas há um outro teólogo, comentando esse texto, ele diz que a distinção entre os dois termos aqui não é tão rígida, na verdade ela é bem leve, a ponto de os termos serem combinados para formar um único conceito coerente. Calvino diz que o apóstolo Paulo usou esses dois termos como títulos para o Evangelho. Calvino aponta para a suficiência desse conhecimento em contraste com o ensino dos falsos apóstolos dos dias de Paulo. Aqui Calvino escreve que Paulo solidifica a autoridade do Evangelho, para que os crentes possam descansar com segurança, nos dando a compreensão da obra da redenção. Diante de tudo que foi exposto até agora, você percebe o quão vil é o seu pecado? O quão terrível é o seu pecado?
por causa dos seus e dos meus pecados, o Filho de Deus teve que morrer. O eternamente amado do Pai levou sobre si os seus e os meus pecados. Você consegue mensurar o tamanho das bênçãos descritas aqui? Você não entendeu ainda? A palavra de Deus diz que remissão de todos os seus pecados, através do sangue precioso de Cristo, é o que Deus deu a você. E o Senhor te lembra nessa manhã, por causa do meu Filho, do meu eternamente amado, eu redimi você. Como não romper em louvor? Como não acompanhar o apóstolo Paulo e adorar a esse Deus Trino nessa manhã? Como não erguer a voz e exaltar o nome daquele que perdoou todos os nossos pecados? Por que você é tão lerdo para bendizer a Deus por tamanho favor? Por que você demora? Por que você é lento? Deus lhe chama a adorá-lo pela gloriosa redenção que Ele já realizou em Cristo. Percebe o quão pecaminosa é a sua atitude diante de Deus quando você ousa murmurar por causa de coisas infinitamente menores? Lembra do povo no deserto? Deus redimiu Israel, tirou do Egito, estava levando pelo deserto, caminhando para a terra prometida. E o que Israel fazia frequentemente? Murmurava, pecava contra Deus, o questionava de maneira pecaminosa mesmo, dizendo que Deus iria deixá-los morrer no deserto. O mesmo Deus que os salvou com mão poderosa, que tirou das garras de Faraó, que fez sinais, prodígios e maravilhas diante dos olhos deles, e fazia todos os dias. E ainda assim eles ousavam murmurar contra Deus, e questionar a sua providência, questionar a sua fidelidade pactual, questionar a sua bondade, questionar o seu amor. A semelhança de Israel, você muitas vezes sente saudades do mundo, enquanto já experimentou a redenção em Cristo, e ousa olhar para trás e lembrar do tempo do mundo como se fosse melhor do que agora. Ah, no mundo eu ganhava mais dinheiro, no mundo eu vivia assim, assado, quando agora, em Cristo, você já experimentou todas as bênçãos da redenção. Como você pode olhar para coisas infinitamente menores e ainda murmurar contra Deus e compará-las com a redenção em Cristo? O que é a doença? O que é o luto? O que é a sua condição financeira difícil? O que é a crise política em nosso país? O que são os problemas da igreja? O que é o problema do seu casamento? O que são os problemas que seus filhos têm? O que são essas coisas comparadas ao que Deus fez em Cristo? Pela redenção? Nada! Nada, absolutamente nada! Nós rebaixamos a obra do Redentor quando fazemos isso, meus irmãos. Quando a gente fica assim, eu sei que Jesus me salvou, eu sei que o seu sangue foi derramado, eu estou feliz por isso, mas isso me falta, eu não tenho isso, eu não estou satisfeito ainda nisso. Como não? Imagina a seguinte situação. Você possui uma dívida impagável, que mesmo se você trabalhar a vida inteira, é impossível de você quitá-la. Uma dívida impagável, imagine isso. Eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar, e mesmo se eu trabalhar até os 100 anos de idade, eu não vou conseguir pagá-la. Então, a pessoa a quem você deve, simplesmente resolve criar uma provisão para perdoar a sua dívida. Ou seja, aquele a quem você deve, ele cria a provisão para a dívida ser quitada, sem custos a você. Não é que ele vai parcelar de uma maneira que você consiga pagar, porque ela é impagável. Ele mesmo quita para você. Ele mesmo resolve o problema. Eu pergunto a você, se isso acontecesse com você, como você reagiria a essa situação? Qual seria a sua atitude para com essa pessoa? Eu quero acreditar que você seria grato a ela pelo resto da vida. Pelo resto da vida. É exatamente assim, meus irmãos. Que um pecador perdoado, redimido, alcançado pelo sacrifício de Cristo, tendo sangue derramado do Senhor por ele, ele age.
Ele não somente é grato de boca, ele dedica a sua vida, corpo e alma, a servir ao seu Criador e Redentor. É essa a sua resposta ao Senhor Jesus Cristo essa manhã? De serviço entregue a Ele completamente, pela obra da redenção, pecados redimidos, pecados perdoados pelo sangue de Cristo? Eu espero que sim. Mas em segundo lugar, o Senhor Deus nos chama a adorá-lo pela revelação, versículo 9, pela revelação, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Primeiro, observe aqui o mistério da revelação. O mistério, meus irmãos, diferentemente do que em nossos dias nós temos essa ideia, essa palavra sendo usada de forma deturpada por grupos evangelicais, falando de mistério como se fossem umas coisas totalmente ininteligíveis, coisas que a gente não consegue ter a menor compreensão disso. Na verdade, biblicamente, o conceito aqui é de uma verdade que estava escondida e que agora ela é revelada. Fala para Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, observe isso, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Colossenses agora, Colossenses 1, versículo 26. Colossenses 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa verdade, ela não era vista anteriormente de maneira tão clara como é agora. Quando o apóstolo Paulo diz que o mistério foi desvendado, ele está comunicando aos Efésios e também a nós que o que os profetas e as pessoas da antiguidade aguardavam foi finalmente revelado. Ele vai dizer isso em Efésios 3, veja aí, que ainda chegaremos esse texto para expor no futuro. Efésios 3, do versículo 5 ao versículo 6. Paulo diz, no versículo 4, do 4 ao 6, Efésios 3, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui Paulo fala de maneira ainda mais clara o que é este mistério. Mistério, meus irmãos, é simplesmente a mensagem do Evangelho. Aí você diz, mas Alex, nós ouvimos esse púlpito inúmeras vezes, e hoje mesmo já foi mencionado acerca disso, de que tudo que é dito no Novo Testamento já estava, ainda que seminalmente, no Antigo Testamento. É claro que o Evangelho foi anunciado no Antigo Testamento, é óbvio que sim. Desde Gênesis, desde o início de tudo. Desde a queda do homem, Deus anuncia o Evangelho. Então, sim, o Evangelho foi anunciado durante toda a antiga aliança. Mas qual é o contraste aqui, então? Por que mistério? Porque na antiga aliança, esse era um mistério, uma vez que era revelado através de tipos, de sombras, de figuras. Toda aquela liturgia altamente cerimonial, apontando para a obra da redenção, sim, é verdade. O mistério estava lá, o Evangelho estava lá, mas com a vinda de Cristo, a revelação se torna ainda muito mais clara. E aí o mistério, nesse sentido, ele é revelado. Claro que a ideia de que o Senhor Deus iria salvar judeus e gentios já aparece inúmeras vezes na antiga aliança. Mas agora isso é plenamente revelado, desvendado, desnudado, essa ideia diante dos nossos olhos. O que nos mostra, meus irmãos, que desde os dias do Senhor, já estamos vivendo os últimos dias.
Estamos num tempo de privilégio especial, de conhecer o que outros aguardavam, esperavam conhecer. Eles ouviam falar do Messias, sim, aprendiam sobre o Messias, sim, mas ainda por meio de tipos, figuras, sombras, esperando, aguardando a sua vinda. Agora nós temos um mistério revelado diante de nossos olhos. E a revelação completa de Deus diante de nós. Em segundo lugar, o conteúdo da revelação. O que Deus finalmente revelou é a sua vontade. Esse é o conceito da revelação. Hoje, nós sabemos, de maneira muito clara aqui, inequívoca, que Deus resgata o seu povo por meio da redenção e da remissão dos pecados que Ele comprou com o sangue do amado. Como eu disse, no passado foi prefigurado, mas agora o caminho de Deus foi revelado a nós ainda mais claramente. O capítulo 8 da nossa confissão de fé diz assim, no parágrafo de número 8 também, de Cristo, o mediador. No início dessa sessão, Cristo, certa e eficazmente, aplica a redenção em todos aqueles que Ele adquiriu, fazendo intercessão por eles. Aí, veja, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Que benefício glorioso nós temos. Cristo, pela sua redenção, Ele nos revela na palavra, pela palavra, os mistérios da sua redenção. Isso é para você, meu irmão, nessa manhã. Terceiro lugar, as condições da revelação, parte B do versículo 9. Quais são as condições? Se você for um leitor atento, já percebeu qual é a resposta. Quais são as condições da revelação? Nenhuma. Deus revelou esse mistério ao seu povo, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Que palavras impressionantes, meus irmãos. Deus revelou ao seu povo a salvação por meio do sangue do seu Filho, porque isso lhe dá prazer. Ele se agrada, ele se alegra em demonstrar misericórdia, como diz Miqueias, em capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, esqueces a transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia, em demonstrar para o seu povo misericórdia. Não há mérito algum, obra alguma que sirva de condição para que ele faça isso. Ele simplesmente quis fazer, porque ele agrada fazer. Se revelar a nós. Depois de ser chamado por Deus, agora a adorá-lo por sua redenção, você é chamado nesse exato momento a exaltá-lo por sua bendita revelação. Que conhecimento maravilhoso o Senhor nos deu. Que santa revelação dos seus planos eternos Ele nos concedeu. Nós vivemos o ápice dessa história, meus irmãos. O ápice. Hoje, você homem, você mulher, você criança que ouve esse sermão nessa manhã, você hoje tem total condição, tem muito mais conhecimento disponível a você, diante de você, do que todos os crentes da antiga aliança. E aí você fica maravilhado com Abraão, com Moisés, com Davi. Claro, existe um certo sentido em que nós podemos e devemos aprender com eles, é claro, e ficar até admirar certas coisas das suas vidas. A questão não é essa, mas eu digo, a ponto até mesmo de se perder nessas coisas, quando você em Cristo, você agora na nova aliança, tem muito mais conhecimento da revelação de Deus do que eles tiveram. Você tem. Você tem. Porque Deus quis lhe dar. Nunca ninguém poderia chegar ao entendimento do Evangelho, nem mesmo nessa solução que Deus ele elaborou, Ele planejou e executou em Cristo, salvando judeus e gentios. Na verdade, o que o homem faz, meus irmãos, é corromper o Evangelho, ele cria um falso Evangelho. O que foi que aconteceu desde a queda de Adão? Desde a queda de Adão, o homem, ele cria meios de salvação que não correspondem à revelação de Deus, à sua vontade. Foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando caíram. Eles vão se vestir com a sua própria justiça.
vão se cobrir de uma maneira como eles mesmos entendiam, como se fosse melhor. Assim estaremos... Não. Desde então, o homem tenta se chegar a Deus, o homem caído, sem ser pelo meio pelo qual ele revelou que é a sua vontade, o Evangelho. O Evangelho. Nem todos possuem o conhecimento desse mistério, meus irmãos. Por isso, você que possui o conhecimento desse mistério, esse conhecimento da revelação de Deus deve conduzir você sim à adoração, mas a uma adoração humilde. Humilde. O orgulho doutrinário, ele é pecado. Se envaidecer por possuir um conhecimento que outras pessoas não têm, é pecado. E aqui a aplicação é principalmente quanto a se envaidecer por um conhecimento que você tem e o descrente não tem. Ou você acha que não tem pessoas que agem dessa forma? Talvez seja o seu caso essa manhã aqui. Você olha para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu conhecido, ou até talvez para algum político, não é? Alguma personalidade famosa aí da sociedade, e você diz, no sentido mesmo de ter prazer na desgraça do ímpio, porque ele vive em trevas, que ele não conhece o mistério de Cristo, ele não conhece o seu evangelho, e aí você se exaltar porque você tem, ele não tem, e aí porque ele tem coisas nessa vida que você não tem, você se arrobesse por causa disso, do conhecimento que você tem, e lembra do final dele, mas não no sentido correto que a Bíblia orienta, a você saber que Deus levará assim ele ao inferno se ele não se arrepender dos seus pecados, e se alegrar nessa justiça. Não é nesse sentido que eu falo, mas no sentido de você se alegrar por ter prazer na morte do ímpio. Prazer na sua ignorância de trevas, de falta de conhecimento da palavra, da revelação de Cristo. Não é essa a condução da revelação, meus irmãos. Ela não leva a isso. Ela leva a uma santa reverência, a uma humildade. Você acha que qual é a razão de você ter esse conhecimento? Por que você conhece o mistério de Cristo? Por que você foi desvendado? Por que você tem esse conhecimento e por que você crê nele? Por qual razão? Pela graça de Deus. Você não foi escolhido por Deus e tem essa revelação para você porque você merece mais do que o seu próximo, mas simplesmente porque aprove ao Senhor Deus derramar graça sobre você. E o Senhor, toda vez que este mistério é pregado, de que Deus salvaria através de Cristo os judeus e os gentios, pelo seu evangelho, pela pregação do evangelho, quando este evangelho é pregado, como está sendo pregado agora, a graça de Deus é derramada sobre o seu povo. Nesse exato momento. Deus derrama graça sobre o seu povo, sobre você, por desvendar mais uma vez diante dos seus olhos esta revelação bendita. Essa graça que se manifesta aqui nessa manhã não conduz você à soberba, eu repito, mas uma reverente humilhação debaixo da mão poderosa do nosso Redentor. A humildade que nós vivenciamos à luz do mistério de Cristo produz frutos adicionais para a sua glória. Por meio da humildade, obtemos discernimento mais profundo sobre quem está no controle de todas as coisas. Assim, o apóstolo Paulo fala não apenas da redenção e da revelação. Louvor a Deus por isso, pela sua redenção e pela sua revelação. Mas também ele fala aqui da consumação de todas as coisas, o que deve também nos levar a adorá-lo. Versículo 10. Adoração a Deus pela consumação. Diz o texto, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Veja que Deus, o Senhor Deus, ele unirá todas as coisas. A expressão fazer convergir, em nossa tradução, ela, na verdade, no texto original, no grego, é uma palavra somente. É uma palavra bem extensa no texto original. O sentido dela aqui, no original, é de resumir, condensar num resumo. Ela aparece, essa mesma palavra, em Romanos 13, versículo 9. Lá Paulo diz, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, aí ele diz, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a palavra que aparece aqui em Efésios é a mesma que aparece em Romanos, com essa ideia de resumir. O que Paulo está dizendo aqui em Efésios é que haveria uma convergência para Cristo. E essa convergência acontecerá com a submissão do mundo a ele como seu cabeça. Tudo sendo resumido ou sendo atraído e colocado debaixo do cabeça, que é Cristo.
Como sabemos, Cristo já é o cabeça do seu corpo, a igreja. Mas um dia, todas as coisas, sem exceção, reconhecerão a sua autoridade como o cabeça. No tempo presente, ainda há divergência no universo. Mas na plenitude do tempo, que é o que Paulo está dizendo aqui, isso irá cessar. E a unidade pela qual nós tanto ansiamos, nós tanto queremos, virá com o domínio do Senhor Jesus Cristo. Todos reconhecerão que Ele é o cabeça. Sim, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é unir todas as coisas no céu e na terra. Aquilo pelo que você ora, pelo que nós oramos na oração do Senhor, a oração que Ele nos ensinou, será feito. Santos e anjos viverão juntos na glória. Haverá uma reunião com os seus entes queridos, que já estão com o Senhor, e aqueles de nós que restarem, e habitaremos juntamente com esses seres cuja glória nós mal conseguimos imaginar. Deus unirá todas as coisas. Em segundo lugar, Ele fará convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Meus irmãos, entre as ruínas de Éfeso, da cidade de Éfeso, ainda é possível observar o que resta de uma estátua representando o antigo imperador Trajano, com o seu pé direito apoiado sobre o globo terrestre. Na verdade, tudo o que resta da estátua é o pé. Você sabe, os imperadores antigos, eles faziam muito isso, de promover a sua glória, os seus nomes, através dessas coisas. Mas hoje em dia, o que resta dessa estátua é apenas o seu pé. O seu governo acabou há muito tempo. E nunca foi um governo total, a não ser nos seus sonhos. Como de todos os demais imperadores. Todos aqueles homens que tentaram conquistar o mundo inteiro, não passou de um sonho. Porém, a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele governará sobre todos. Não haverá lugar no mundo ou pedaço do céu que não estará sob o seu governo. Ele já reina soberanamente e isso ficará evidente. Todos reconhecerão naquele grande dia para todos sempre. Diante dessas verdades, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui da consumação, nós vemos que, diferente dos descrentes, que veem as coisas como fruto do acaso, como se as coisas se desenrolassem sem um sentido, sem ter uma lógica, sem ter algo predeterminado. Diferente deles, nós que cremos na palavra de Deus, nós cremos que a história do mundo, ela segue um roteiro já definido pelo seu autor. Deus fez todas as coisas com um fim, é o que Paulo está ensinando no versículo 10. Deus não tem um plano B. Há um plano, há um decreto, e ele está se cumprindo cabalmente na história. Deus fez todas as coisas com um fim predeterminado, e a história está seguindo o seu curso, tanto no seu sentido global, universal, bem como das particularidades da sua vida. Além disso, esse texto também nos mostra, nesse versículo 10, que a nossa busca por unidade deve existir aqui e agora. Sim, saber que Cristo, Ele vai convergir tudo, no caso Deus vai convergir tudo debaixo do cabeça que é Cristo, deve nos motivar e nos conduzir agora à unidade, a buscar a unidade na igreja. Mas, infelizmente, muitos entre nós, como já foi até dito aqui na liturgia, pelo presbítero, endossam não a convergência, mas a divergência. Quem trabalha assim está trabalhando contra a consumação de todas as coisas. Claro que não vai impedir, é impossível você impedir o decreto de Deus, mas veja como você se coloca contra o decreto, contra a consumação, porque você você milita pela divergência dentro do seio da igreja, dentro do povo de Deus. Além disso, o nosso propósito não é simplesmente unir todas as coisas. Veja isso no texto. Não é apenas unir todas as coisas. É uni-las
e submetê-las debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o rei mediador do pacto da graça. E tudo está debaixo do senhorio. E nós devemos trabalhar, nos empenharmos, para que todas as coisas estejam debaixo deste senhorio. Eu espero que de hoje em diante, se é que ainda tem na sua cabeça essa ideia, ela seja largada de mão agora. A distinção não bíblica de sagrado e secular. Só é para Deus quando eu faço dentro da igreja. Só é para Deus se eu fizer isso ligado a algum contexto eclesiástico. E aí, por isso, as igrejas, as denominações criam departamentos de tudo e chamam tudo de ministério. É o ministério de equipe, até mesmo das plataformas de redes sociais, de mídia. Ministério de mídia da igreja. Por quê? Porque se eu não tiver ali a alcunha do nome eclesiástico ligado, não é para Deus. Cultura, artes, política, economia, educação, ciência, pense em tudo, pense na sua vocação, pense em tudo, tudo é para o Senhor. E você tem que trabalhar e se empenhar para que tudo isso esteja debaixo do senhorio de Cristo. Tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque não há como restaurar absolutamente nada. Nada sem Cristo. Sem Cristo é impossível haver restauração. De qualquer tipo de coisa, de qualquer natureza. Será um remendo, será uma tentativa ali de emendar a coisa, mas ela não ficará firme, sustentável e de fato restaurada, porque sem Cristo é impossível restaurar. Meus irmãos, há uma cena icônica de um dos filmes da franquia Missão Impossível, em que um dos chefes de Ethan Hunt, ele comenta acerca da próxima missão que o agente teria para executar. Ele diz assim para o Ethan: essa missão não é difícil. Difícil para você, Ethan, seria fácil. É uma missão impossível. Meus irmãos, a missão, a obra que Cristo executou não era difícil para nós. Ela era impossível, assim como continua sendo. É impossível que o homem se reconcilie com Deus à parte de Cristo. Impossível, é uma missão impossível. Não tem como realizar. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia assumir o nosso lugar e nos redimir de todos os nossos pecados. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Termina com a fala do apóstolo Pedro. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome que está acima de todo nome. Este é o nome do agente da nossa redenção, aquele que executou o plano da redenção, que o próprio Pai planejou e decretou. Cristo, o Deus Filho, o Deus encarnado, Ele realizou essa obra, e a sua atitude nessa manhã não pode ser outra, a sua resposta, a não ser bendizer a Deus por tamanha obra de salvação, especialmente o Deus Filho nessa manhã. Que Deus abençoe seu povo, fazendo com que ele seja conduzido sempre a render graças pela salvação. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação bendita do mistério de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pela consumação, porque ela não aconteceu ainda, mas a Tua palavra que é fiel, as Suas promessas, elas se cumprirão cabalmente. Podemos, ó Deus, pela fé já asseverar que ela está garantida sim. Senhor Deus, a Ti seja a glória nessa manhã. Porque missão como essa, uma missão impossível, somente o Senhor poderia realizar. Não nós, ó Deus, nenhum de nós aqui. E reconhecemos, Senhor Deus. Nos conduz sempre a sermos gratos e humildes, dependendo da Tua graça e do Teu favor. Abençoa o Teu povo. Em nome do nosso Redentor, o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.